Então, pessoal, estamos aí para mais uma aula, dando continuidade, falando da análise dos dados, como coletar esses dados, fazer um questionário, fazer uma pesquisa. Aí, quando você consegue esses dados, você tem que fazer o quê? Fazer uma representação desses dados, sabendo o que você está tratando, né? Que respostas foram as que vocês foram procurar, o que vocês queriam, tomando cuidado com o tipo de resposta. Então, agora que vocês já fizeram isso, você vai fazer o quê? Fazer uma pesquisa e, principalmente, já está surgindo, todos os dias surge uma ferramenta nova. Então, tem dados que se você colocar, por exemplo, celular, já deve ter alguns, né? Eu não sou muito de mexer em aplicativos, mas você pode pesquisar e fazer, tem no computador, tem na internet, então tem em vários lugares. Aquele que você achar melhor, você vai trabalhar, tudo bem? Então, vamos começar aí para entender melhor e finalizar essa parte. Vamos lá. Então, essa parte é a parte de representar, mas nós já vimos, né, que você vai ter que fazer isso, tem que ter conclusões, observações, questionamentos, hipóteses, tudo isso. Bom, quais são as formas de representar esses dados que vocês escolheram? Como representar os dados, por exemplo, em diagramas? Como representar os dados também em tabelas e gráficos? As tabelas vocês vão representar e o gráfico vai mostrar a evolução, né, daquilo que você fez o quê? Que você pesquisou, que você correu atrás. Habilidade: reconhecer produtos ou procedimentos criativos por meio de fruição, vivência, reflexão crítica, que é o que você vai fazer em cima desses dados. Sobre a dinâmica dos fenômenos naturais ou, né, de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, só que aqui você vai ter que utilizar. Selecionar e mobilizar internacionalmente recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo, né, diversas fontes de informação. Então, pessoal, olha só, quando você pesquisa algo, você pode ir atrás na internet, você vai ver que já tem alguma coisa falando sobre isso. Então, isso aí é a fonte de pesquisa que o professor Silvio tratou lá com vocês. Você traz isso, né? Faz anotações, tem um diário de bordo, faz o questionário, que foi aqui que nós observamos como fazer, perguntas objetivas, perguntas de sim ou não, tipo, quanto você está satisfeito ou não com aquilo, a pessoa que vai responder, né? Não muito, pouco, não estou nem um pouco satisfeito, estou muito satisfeito, aí você vai fazendo. Pode ser um problema da sua comunidade lá, você escolher uma problemática, pode ser uma pesquisa dentro da escola, como eu falei, sobre algo que te interessa, que te dá curiosidade, alunos atendidos, quantos alunos moram na área urbana, na área rural, no nosso caso, porque é difícil acesso, mas tem também as outras salas de ensino regular, beleza? Vamos lá, continuando. Bom, então, começando. Quais são as formas de representar os dados? Vocês já conseguiram os dados, mas será que você vai simplesmente conseguir esses dados e não fazer nada? Será que isso é interessante? Aí pensa aí, pessoal, você está lá, você pegou esses dados e pronto. Vou jogar aqui. Aí a pessoa chega lá, olha, e fala, tá, mas isso aqui, não estou entendendo nada. Então você tem que ter o quê? Uma representação, porque nem todo mundo que está ali tem noção do que você está pesquisando. Mas na hora que ele olhar um gráfico, descarte de lixo no bairro tal. Aí você olha lá, tal rua, assim, tem... né, no bairro não tem coleta seletiva. A maioria das casas não tem lixeira. O lixo é espalhado, é jogado na esquina, é isso e aquilo. Você vai tratar isso, só que na hora que ele olhar, você vai falar sobre a coleta de lixo no seu bairro, ele vai saber o que é. Mas de que forma está sendo feito isso? Aí você vai dizer, tal, mostrando onde tem. Aí você pode fazer um diagrama. Um gráfico é uma evolução. Você vai falar de alunos atendidos a cada ano, desde 2016, por exemplo, que a mediação tecnológica foi implantada. Então, você vai ter uma evolução de quantos alunos foram atendidos,
Por exemplo, quando começou, tinha primeiro ano, depois teve primeiro e segundo, depois primeiro, segundo, terceiro. Ah, mas ali, por exemplo, já não teve mais a necessidade, porque os alunos que estavam fora da sala de aula, que eram para ser atendidos pela mediação, já concluíram. Então, ali já foi sanado aquele problema. Então, já não tem mais, já está finalizando a turma de terceiro, está sendo implantado no primeiro ano, então tem tudo isso. Alguns lugares que estão sendo atendidos agora e outros não. Então, aí são pesquisas, né? Vamos lá, continuando? Então, aí para quê? De que forma, né? Aí você vai escolher, que é o que nós vamos falar aqui. Várias formas de representar. Uma das formas é a representação textual. Descrevemos uma situação, problema, informando as variáveis e o valor dos dados atribuídos a elas. As variáveis vocês viram, né? É aquilo que vai influenciar. Então, tem a contínua, tem a discreta, tem os dados contínuo e discreto, tem aquele que você pode trabalhar aí fracionado, outros não, né? Então, nós vimos nas aulas anteriores. Então, só que o texto, ele não pode ser muito carregado. Então, o aluno ali, as pessoas em si, elas ficam meio cansadas quando vê um texto muito longo. Então, tem que ser bem objetivo, bem preciso e verdadeiro. Exemplo, uma máquina que realiza um trabalho de 1.125 joules em 5 segundos apresenta uma potência de 225 watts. Ah, será que isso aí tem no dia a dia? Com certeza, se você for comprar um equipamento. Você vai querer saber quanto você vai gastar, aonde você vai comprar. Será que eu preciso disso? Será que tem que ser tão rápido o meu trabalho? Então você tem que pensar nessas coisas. Outra forma é a representação gráfica. Segundo Neto, 2008, é o método sistemático de representar resultados, que obedece à classificação dos objetos ou materiais de pesquisa. Então, obedece à classificação dos objetos e materiais de pesquisa. Então, você, para representar alguma coisa, nesse texto, tem que estar obedecendo essa classificação. Desta forma, podemos representar nossos dados em diagramas, tabelas ou gráficos. Aí você vai ver aquilo que te atende melhor. Não vai ser de qualquer jeito, você tem que observar. Olha aqui, continuando, como representar os dados em um diagrama. Diagramas são representações visuais indicadas para ilustrar um conceito. Não apresentam dados quantitativos e são construídos com formas geométricas e conectadas por linhas ou flechas. Então, dessa forma, você entende que toda vez que você for representar, então, pessoal, olha só, quando fala de dados que não são quantitativos, são palavras interligadas. Então, você vai falar de um certo assunto, daquele assunto, vem aqui uma perninha para cá, outra para cá, outra para cá, e aqui tem outras. Aí dessas palavrinhas vai surgir outras coisas, não são números, são palavras representadas. Pode ser num triângulo, num retângulo, num quadrado, num círculo, aí você vai olhar qual forma representar melhor. Importante é que tem que ter ligação, e às vezes, por exemplo, tem uma ramificação, tem um assunto em cima lá, que fosse um tema, desse tema desce 3 perninhas, só que 2 são ligados e outro não. Desse outro desce aqui, mas daqui de baixo vem para cá. Então você vai explicando essa ligação dentro do seu diagrama, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, esse diagrama, como foi falado, ele não é para representar dados quantitativos, certo? O processo de fabricação da gordura vegetal hidrogenada contempla as seguintes etapas. Aí você pensa, é dado qualitativo? Não, aí são nomes. Ah, mas a composição a quantitativo pode ter, só que aqui ele está tratando as etapas. E qual é a etapa? Degomagem, neutralização, branqueamento, carotenos, clorofila, compostos de oxidação, sabões ácidos, fósforo, hidrogenação e outros. Então, são palavras, não são números, não são nada relacionado à medição numérica de alguma coisa. Passando aqui.
podemos representar parte do processo da seguinte forma. Olha só uma parte. Olha aí, começa, por exemplo, degomagem, neutralização, branqueamento. Aqui está seguindo uma sequência. Só que, por exemplo, para neutralizar, o que eu tenho que fazer? Aí, por exemplo, pode surgir mais 2 aqui, ó, ou 3. Aí vai dizer que nessa etapa eu tenho isso aqui. Ah, no branqueamento, aí vai dizer que tem somente 2 processos. Aqui, ó, você coloca 2 processos. Aí você vai fazendo essa ligação. Entendeu? Então você vai adicionando cada vez mais características. Ah, então quer dizer que esse processo tal é na neutralização, não é na degomagem. O branqueamento já é outra coisa, olha só, outro processo. Então você vai analisando o quê? Pessoal, pensa o seguinte. Ah, eu vou desmontar um motor. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou desmontar o motor. Por onde eu começo? Aí você, não, tem que tirar os parafusos. Só que você tem que classificar certinho. Ah, esse parafuso é da tampa superior. Aí você coloca aqui, parafuso tal, tal, tal. Ah, isso aqui é a parte inferior. Só que para eu tirar isso aqui, eu tenho que tirar outra peça. Então, você, nessa peça, antes de tirar, você tem que fazer isso. Você vai fazendo um diagrama, aí a pessoa, tá, agora isso aqui, eu vou tirando, até chegar onde você quer. Tendo todo o cuidado para não esquecer nenhuma peça, por exemplo. Então, você vai dizer, para tirar o cabeçote, eu tenho que tirar isso, 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 isso e isso. Aí sim, eu posso tirar. Porque se eu for tirar antes, eu vou danificar a peça, porque ainda não está solta. Então, são processos que você fala onde vai acontecer cada processo. Nesse exemplo aí, na neutralização, tem alguns processos dentro da neutralização. Só que a neutralização é um processo que depois dela vem um branqueamento. E cada um vai acontecendo em uma etapa. Então, se você tem uma classificação textual, que são palavras, aí você usa o diagrama, certo? Vamos lá, continuando? Só que não é só o diagrama que eu tenho, né? Eu também tenho tabelas e gráficos. Aí como você vai trabalhar com tabelas e gráficos? Quando você falar de quantidades, né? Então, tabelas e gráficos são representações visuais indicadas para mostrar um conjunto de dados quantitativos. Alunos atendidos pela mediação, alunos atendidos pelo ensino regular. É numérico. Nas tabelas, apenas os valores de cada variável estão representados. Apenas os valores. Enquanto nos gráficos pode-se visualizar a relação entre elas. Observe um conjunto de dados sendo representado em uma tabela. Olha só. Vamos passar aqui. Exemplo 1. Como demonstrar o espaço percorrido por um automóvel com movimento uniforme em função do tempo? Dado a velocidade do automóvel igual a 15 metros por segundo. Eu posso representar? Posso. Aonde? Primeiro na tabela. Olha só, a tabela não pode ter letras. É só número. Aonde vai desculpa, aonde vai estar as letras? Está aqui, ó. Tempo, espaço percorrido em metros. Então só está em cima, porque eu sei que 15 é metros, eu sei que 1 é 1 segundo, 2 segundos. A letrinha só vem em cima, não pode estar dentro da tabela em si. Ou se você quiser colocar uma coisa, mas é melhor você colocar em cima que dentro só vem os números. Principalmente se você for transformar isso, olha aqui, ó, distância e tempo num gráfico. Então aqui, ó, é uniforme. Em 1 segundo 15, 2 segundos 30, 3 segundos 45, então eu já sei que isso aí é o gráfico de uma reta, né? Equação do primeiro grau. Então você tem aí as numerações e a evolução desse veículo, né? Então, só observar isso. Lembrando aqui, ó, que você pode fazer todo esse trabalho, né? Você vai colocar aí, você vai ver que vai bater os dados. Então, pessoal, todo dia aí na sua casa, você está acompanhando o jornal, o que acontece? Você olha gráficos. Evolução de, por exemplo, né? Vamos colocar aí, venda de aves, aí meses. Mês tal teve uma venda tanta, aí subiu, aumentou a venda. Só que aí no outro mês caiu. Aí, o que afetou essa venda? Foi o mercado? Foi aumento do preço da ração? Foi isso, foi aquilo? O preço no mercado aumentou? Então vendeu menos?
Ah, mas aí o lucro foi maior, mas houve menos venda. Aí você vai tratando, em cada mês você vai ver o que acontece. Às vezes vai subir, descer e vai fazendo essa ondulação. Pode ser contínuo ou não, aí de velocidade é contínuo. Mas quando você vê um gráfico, você vai ver que sempre são dois eixos. O famoso, né, X, Y lá, só que pode ser o quê? Distância e tempo. Pode ser quantitativo de aves e por mês, aí você coloca do mês de janeiro até dezembro, você coloca aqui quantitativo de aves, né? Vendeu 1.000, vendeu 100, vendeu 5.000, aí você vai aumentando 1.000, 2.000, 3.000, que aí você vai colocando no gráfico. Então o gráfico é bom para isso. Na hora que você bate o olho, você já sabe os dados. E com certeza, se você olhar para o mês, você vai saber mais ou menos o que afetou. Se foi clima, aumento de preço, isso e aquilo. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, são dados numéricos. Colocou os dados ali, você monta. E a maioria dos programas que vocês pesquisaram aí, ele é dessa forma. Você coloca só um número, não pode botar letra. Aí ele monta o gráfico. Olha aqui outro. Só que esse daqui, ó, é o que acontece? É alguma coisa constante. O que é constante aqui, ó? Aqui você percebe que a cada segundo ele anda 15 metros. Só que aqui é uma inclinação, porque eu estou tratando da velocidade. Aqui é diferente. Aqui eu tenho velocidade e tempo. Aí eu vou fazer o quê? Representar o espaço percorrido. Só que olha só, eu tenho aqui, ó, velocidade 15, 15 e 15 metros por segundo. Você percebe que não aumenta. O que é que não aumenta? A velocidade. Porém, ele faz o quê? Ó? Ele percorre em 1 segundo, 15 metros. Em 2 segundos, mais 15. Em 3 segundos, mais 15, mais 15, mais 15 e assim por diante. Só que aqui eu estou dizendo que a velocidade, anteriormente, era a distância, tá vendo? Aqui não, aqui é a velocidade. Então, a cada 1 segundo, eu vou manter a velocidade e andar o quê? 15 metros. Que é a mesma coisa desse, só que aqui era distância e tempo. Aqui é o quê? Velocidade e tempo. Eu estou representando a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Tempo, distância e velocidade em gráficos diferentes. Por isso que eu falei, os eixos são independentes. Aqui o que vocês vão fazer? A mão na massa, vocês vão olhar lá atrás, ver a diferença entre variável e dado. Está lá no texto, foi falado aqui. O que é uma variável, o que ela influencia, o que é um dado. Tá bom? Você até tem que procurar saber quais são as variáveis, né? A dependente e a independente. E os dados é o que você tem. Qual a diferença entre diagrama e gráfico? Nós acabamos de fazer. Isso aqui vocês vão fazer com calma, tranquilo. Porque na hora de representar vocês vão ter que saber isso, tá bom? Isso aí é para você. Aqui é uma pergunta simples. Vamos lá. O que é análise de resultados que nós já trabalhamos? Análise de gráficos e tabelas? Será que a análise análise de resultado é isso? Analisar o gráfico e a tabela? Com os resultados eu vou analisar gráfico já? É dispor os dados de maneira aleatória? C. É a seção do trabalho no qual o pesquisador representa interpretações a partir de resultados obtidos durante a pesquisa? Será que é isso que eu faço na análise? Todas as alternativas. Então, pessoal, não dá para eu analisar gráficos e tabelas. Quem vai olhar é uma representação da análise feita dos resultados que você obteve. E não é dispor dados de maneira aleatória, né? Então, é a seção de trabalho no qual o pesquisador apresenta interpretações a partir de resultados obtidos durante a pesquisa. Então, isso é análise. Ele vai analisar e vai apresentar, né? Ele apresenta essa análise que é feita. Bom, o que são gráficos? São tabelas e eixos? Será que é só isso, um gráfico? São representações visuais indicadas para ilustrar conceitos, dados quantitativos e não quantitativos. São representações visuais indicadas para ilustrar um conceito, não apresentam dados quantitativos. A gente acabou de ver o que é um gráfico, né, gente?
São representações visuais indicadas para ilustrar um conjunto de dados quantitativos. Então, aí, ó, aí gráfico tem que ter número de qualquer forma. Tem que ter o número, quantidade, não pode não ter isso. São representações visuais indicadas para ilustrar um conjunto de dados quantitativos. Bom, após ter escolhido qual ferramenta utilizar, que nós vimos na aula anterior, né? De que forma você vai montar, se é diagrama, se é gráfico, da forma que você vai representar. Após ter escolhido a ferramenta, qual ferramenta utilizar para representar e analisar seus dados, vamos colocar a mão na massa, vamos pegar todos os dados e fazer a representação, ou na forma de gráfico, se for números, ou em diagramas, se for palavras ou uma sequência. Lógico, como você vai compartilhar isso? Você vai compartilhar na culminância, né? Não esqueça de olhar os exemplos que nós já vimos, olhar o diário de bordo e discutir com os colegas. Só que assim, algo aqui muito importante, pessoal, essa nossa etapa aqui é a etapa que você vai pegar esses seus dados, vai analisar, vai montar os diagramas. Ah, professor, mas disse lá que a representação final, a culminância, a apresentação é um banner. Gente, banner é uma representação visual. Ah, você tem que gastar? Não, se você quiser e tiver condições, você pode até fazer, depois tiver tudo pronto. Mas você pode fazer o quê? Montar ele em cartolina bem arrumada, ajeitadinho. Aí você vai imprimir os seus gráficos, vai imprimir as suas tabelas ou vai fazer ele manualmente. Você pode usar a sua criatividade, fazer algo bem legal para representar seus dados, que além dos gráficos e tabelas tem que ter o texto, o desenvolvimento, a foto do local que você pesquisou, se é da escola, se é da comunidade, do entorno, com pessoas, um assunto que você gosta, falar de arte, né? Sei lá, teatro, alguma coisa, música, falar sobre a música no seu município, na cidade que você mora. Só que o legal é você representar, a pessoa observar e entender com facilidade, principalmente na hora que você estiver expondo e falando. Olha, isso aqui é isso, esse gráfico representa a minha pesquisa, eu fiz assim, assim, assim. Vai ficar bem legal na hora que ela observar, tá bom? Então, a partir daqui, nós vamos ter mais algumas aulas até fecharmos a eletiva análise e experimentação científica, tá bom? Espero ter contribuído, que vocês observem, usem as ferramentas e utilizem ela para a representação no trabalho final aí de vocês, tá bom? Fico por aqui e até mais.